Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que renova, que fortalece, a palavra que enche eu e você de esperança, de sabedoria, de entendimento, quando a gente dá lugar, quando a gente busca a palavra do Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Hoje vou trazer uma mensagem. É uma mensagem aos nossos olhos humanos dura, mas é para o nosso bem. O pai que ama um filho, ele desperta, ele aconselha. Mesmo que as palavras são duras, porque João 13,7 diz: o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Então, se a gente não ouvir a palavra de Deus, ou dura, ou se for de bênção, é para uma finalidade. A de bênção é para nos abençoar, e aquela palavra de exortação é para nos despertar. É uma palavra forte, mas ele não é mau. Muitos só conhecem as bênçãos do Senhor. Muitos só conhecem versículos fechados, não lê o texto e o contexto. A gente precisamos ler a Bíblia toda. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que ensina a mim e a você. É a verdade que nos conduz ao caminho estreito, que é da salvação. Mas lá é eterno, ou com Cristo ou sem Cristo. E eu e você queremos Cristo. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo de Naum, capítulo 1, do 1 ao 15. Depois terminamos com Salmo 1, do 1 ao 6. O título é: tudo que Deus faz é perfeito. É milagre, é perfeito. É justiça de Deus, é perfeita. O juízo de Deus é perfeito. As bênçãos espirituais é perfeito. Tudo é perfeito, porque Ele conheceu e você antes da gente existir. Isso foge do nosso raciocínio humano, mas é a verdade. Amém? Vamos ver? Naum, capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. Veja que através de uma visão, o Senhor falou com Naum, um profeta, como a Bíblia diz, dos menores. Mas ele falou para que aquele profeta fosse levar para a nação, o povo ali que estava perto. Porque Deus ama, e aquele que Ele ama, Ele corrige. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. A gente vê tanta gente idolatrando outros deuses, faz até sua própria imagem. É bonito, é interessante, mas é pecado. Cuidado com imagens. Um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. Aí você diz: que Deus é esse que se vinga do seu inimigo? Deus é justo. Se é um inimigo, ele tem que ser corrigido. Meu inimigo e o seu inimigo, a gente não vai lutar, não vamos brigar, bater boca e ir para a justiça. Não. A gente anda de joelho, que o Senhor resolve. Existem coisas que tem que ir na justiça, existem, mas com sabedoria e com prudência. A mensagem é clara e simples: o Senhor reina sobre todo mundo. O Senhor reina em cima de tudo e de todos. Tem pessoas que pensam que não, os homens, a autoridade, temos que respeitar. Sim, é constituído, é permissível do Senhor. Mas o grande e o poderoso é Ele. Nenhum povo, por mais poderoso que seja, escapa do castigo que Ele faz. Cair em cima daqueles que não lhe obedecem. Contra Deus, ninguém se levanta duas vezes. Pesado, né? Porque Deus é amor, mas é justiça. Deus está falando, Deus está orientando, mas as pessoas só querem adorar outros deuses. As pessoas só estão no pecado. Se você for ter uma entrevista numa empresa, você tem regras. Você vai bem vestido. Você vai falar só o necessário. Se você vai a uma audiência com o juiz, que é humano igual a mim e você tem regras, tem que respeitar, tem que saber como chegar. E por que na frente do Criador tanta libertinagem? Misturando deuses, religiões que não levam a nada. É fato. E é claro que Ele vai cobrar.
Nada se sabe a respeito do profeta Naum. Na época ninguém sabia de Naum. Ele viveu na mesma época que ouviram o profeta Nabuco e Sofonias, isto é, no 7º século antes de Cristo. E o Senhor, veja que foi antes de Cristo que esse Naum existiu. Não se sabe, né? Realmente a essência de Naum, mas se sabe que era o mensageiro da palavra. O Senhor tira vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. Palavra forte, né? Mas é a verdade. Quem é o justo juiz é o Senhor. A Bíblia diz que no grande dia, quem tiver ao lado direito do Deus bendito é o do Senhor. E quem tiver ao lado esquerdo do Senhor, do Deus bendito, vai ser do maldito. E eu e você queremos ser e somos do Senhor. Vamos andar com integridade. Vamos obedecer à voz do Senhor quando Ele saia do pecado. Você e eu sabe quando estamos fazendo algo que desagrada a Deus. Qualquer um sabe o que é certo e o que é errado. No mínimo, se ele não tem religião ou nenhuma, ele se cala. Porque a gente foi feito pelo Criador. Dentro de nós tem as ordenanças de Cristo, a gente querendo ou não. O Senhor é paciente, mas poderoso e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio da tempestade e de ventos violentos. E as nuvens são os pó dos seus pés. E as nuvens são o pó que os seus pés levantam. Você já pensou? Uma tempestade enorme que destrói uma nação, como a gente vê no exterior. O Senhor anda. E quando o Senhor anda, os pés dele, quando pisa, é o pó da tempestade. Como é que eu e você, não é para a gente ter medo, não, entrar em pânico, não. É só para a gente respeitar. É só para a gente andar com a verdade. Nada de falar ou fazer coisas que desagradam o Senhor. A Bíblia diz que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Vamos lutar para melhorar cada dia. Deus repreende o mar, Ele seca e Ele seca. Deus faz os rios ficarem secos, os pastos de Bazã, do Monte Carmelo secam, as flores dos montes Líbano ficam murchas. Quem faz uma coisa dessa? Só Deus. Secar o mar. Quando eu e você está numa praia não faz sentido, imagina o mar. Mas Ele faz tudo isso. Eu e você somos simples mortais na presença dEle. Na sua presença, as montanhas tremem, os muros se desfazem quando Ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quantos terremotos, tsunami a gente não vê? É fato que tem, é a parte da ciência, que eu não ignoro, respeito e existe, porque também a ciência está em Deus. Os cientistas estudaram para chegar onde está, mas o Senhor foi que capacitou eles para isso. Porque tudo vem de Deus e um dia volta tudo para Ele. Lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Então, o que a ciência diz, vem lá de cima. Os cientistas, por mais capacitados que eles sejam, se eles estiverem no meio de uma tempestade, num carro que pegou de surpresa, se puder escapar, se estiver no lugar bom, amém. Se não tiver, morre. Porque a honra, a glória e o poder é dado ao céu. A Bíblia diz, sem mim não podeis fazer nada. Porque a grandeza de Deus é perfeita. Se minta, pare de mentir. Se zomba, se calunia, se trama, pare com isso. Mude enquanto é tempo. Você que tem ouvidas humanas, Deus tem oportunidade para você. Porque Deus é Deus. Deus é Deus de oportunidade. Agora, quando Ele se ira, quando o juízo dele vem, que as pessoas não querem mudar de jeito nenhum, chega. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Não é verdade? Quem pode resistir à sua ira? Ninguém. A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele, as pedras se arrebentam. A gente vê que para construir uma estrada, uma pista, tem que ter máquinas de potência. Porque o ser humano, pedra jamais pega, dependendo das toneladas. Mas o Senhor, isso para ele não passa de um grão de areia para ele. É esse Deus do mundo, que eu e você serve e você que não serve. Esse Deus existe.
O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Ele é bom. Ele só quer que a gente obedeça. Porque quando a gente precisa de proteção, de socorro, Ele chega. Mas a gente tem que entender que Deus está acima de tudo e de todos. E que tudo Ele pode fazer. Como uma enchente, Ele acaba com os seus inimigos. Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. Olha que coisa forte. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana, ela fala que Deus desce à sepultura e abate e levanta, bota na sepultura e tira. Ele não ressuscitou Lázaro. Ele é bom, ele é perfeito, mas não queira ver ele irado. Lá em Hebreus diz que ele é fogo consumidor. Vamos respeitar, vamos obedecer nosso Deus. A gente tem uma alma que grita pela grandeza de Deus. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Olha a coisa séria. Contra Deus não se levanta duas vezes. Aqui fala de planejamento. Planeje coisas boas. Porque Deus vê todas as coisas. Não planeje mal contra o seu próximo, contra o servo de Deus. Porque o que se planta, colhe. A Bíblia diz que quem faz suas covas, nela cai. Amã fez para Mardoqueu e caiu nela. Aqueles inimigos invejosos fez para Daniel. E quem caiu na cova e seus familiares foram eles. O poder, a honra, a grandeza está na mão desse Deus tremendo. Veja o que diz. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Obedeça, escute, enquanto é tempo. Não queira ver o juízo de Deus. Como uma noite de espinheiro, como uma manhã de espinheiro, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Olha, como a desobediência estava, como o pecado estava. É assim que ele faz. Ele fala, ele fala, ele fala. Mas se não ouvir, ele faz, eu vou repetir. Como uma moinha de espinheiro, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Deus não quer isso, ele é bom. Mas ele fala, fala, fala e tudo tem um limite. A gente, ser humano, tem um limite, imagina o Criador. Na cidade de Nínive veio um homem de más intenções, que planejava o mal contra Deus. Aí você diz, ninguém planeja o mal contra Deus, planeja. Porque quando mexe com o povo dele, está afetando a ele. Não foi isso que ele disse a Saulo? Que era duro para ele? Ele estava perseguindo o povo dele? Respeite, não zombe não, não planeje mal não, porque o que você plantar, você vai colher. O Senhor. Na cidade de Nínive veio um homem de más intenções, que planeja o mal contra Deus. O Senhor, portanto, o Senhor diz ao povo de Israel: os assírios serão destruídos, desaparecerão, embora sejam fortes e numerosos, eu deixarei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Deus deixou que aquele povo sofresse. Às vezes Deus deixa, porque é a gente que procura com nossas atitudes. A gente procura o pecado. A gente pensa que sabe que é. E o Senhor deixa que as consequências venham para a nossa vida, mas quando a gente clama e pede socorro, Ele chega. Os assírios eram um povo poderoso. A gente, quando vai ler em 2 Crônica, capítulo 20, a gente vê a afronta deles com Josafá. Mas a gente vê o poder de Deus e a justiça de Deus com os inimigos de Josafá. Faça o bem, obedeça a palavra, que você só tem a ganhar. Eu os salvarei do poder dos assírios, eu os livrarei da escravidão. Não só naquela época, como hoje Deus salva, só é a gente querer. Deus nos livra do poder dos malignos, porque enquanto eu e você está dormindo, ou não sabe, não vê nada, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar. Enquanto você está dormindo ele vela por nós. Aqueles que planejam o mal, ele vê. Aí você diz, mas tanto mal acontece? Sim, porque muitos fazem o mal e outros não querem saber de Deus. Não está nem aí. Já fez com outras pessoas. Vai acontecer com ele ou com ela. Porque o que se planta se colhe. Mas quem está debaixo das mãos do poderoso,
quem está esperando nele. A Bíblia diz em Salmo 94 que a vingança pertence a Deus. É Ele que faz justiça. A respeito do rei da Síria, o Senhor Deus diz o seguinte: ele não terá filhos e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus, com D minúsculo. Vou sepultá-lo, pois eles não valem nada. Não adore imagem. Não seja invejoso ou invejosa ou invejoso. Não planeje mal, não maquine, não invente. Porque isso aqui, o Senhor diz que quem faz coisas terríveis não vale nada. Eu e você vale o sangue dele, que ele levou na cruz do Calvário. Mas aquele que segue a ele, que obedece a ele, que entende que nossas maldições foi ele que levou, como santo e poderoso, Deus mandou quem? Jesus, para levar todas as maldições. Se ele fez isso por mim e por você, como é que ele vai acatar o pecado, a maledicência? Ele não vai, irmão. Ele não tem um culpado por inocente. O 15 diz: vejam, pelas montanhas vem um mensageiro, que traz boas notícias, notícias de paz. O Senhor é príncipe da paz. Está precisando de paz? Está com ansiedade, tomando medicamento? Corra para os pés do Senhor, que Ele é paz. Ele é o príncipe da paz. Povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. Pague seus votos. Cumpra o que você prometeu, porque Deus te honra. Ele disse que não faça voto de tolo. Então obedeça. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Foi o que aconteceu com a Síria quando tentou destruir Josafá. Mandou cartas, afrontou, mas eles que se destruíram, porque o nosso Deus sabe trabalhar. Então, em nome de Jesus, obedeça esse Deus, porque Ele só tem o melhor. Olha o que Ele disse para a gente aqui em Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Não se junte com pessoas anarquistas, libertinas, que vivem no pecado. Conselhos maus, não escute. Esteja com o povo que te abençoe em todas as coisas, porque pelo fruto se conhece a árvore. Faça o que é bom. Fuja da aparência do mal. Se em outra época você era assim, fazia coisas que não agradavam a Deus, a palavra está falando. Você que é servo, continue mudando. Você que é afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que não conhece o Senhor, é hora de ouvir a voz do Senhor. É hora de comprar uma Bíblia, é hora de ler para entender com os seus mandamentos. Ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque às vezes você é tão culto, tão inteligente, mas não lê a Bíblia. Isso é dito lá em Oséias. Vamos vigiar, irmãos. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Quando a gente tem prazer na lei, a gente lê e luta para mudar. Quando a gente tem prazer na lei, a gente está lendo as escrituras para aprender. Quando a gente tem prazeres na lei, a gente louva, a gente jejuma, a gente busca cada dia mais o Senhor e a gente foge da aparência do mal. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não são murchas. Assim também, tudo que estas pessoas fazem dá certo. Você e eu tem que ser uma árvore frutífera. Você e eu tem que aconselhar as pessoas para o bem. Você e eu tem que fazer só o bem, porque o que a gente plantar, a gente vai colher. É fato que outrora a gente não conhecia Deus, erramos muito, mas quando a gente pede perdão, o Senhor joga tudo no lago do esquecimento, mas tem que estar na palavra, tem que estar buscando, perdoando, amando e aconselhando na palavra. Aí a gente é árvores frutíferas, glória a Deus. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Veja, é uma palha que o vento leva, que não tem substância, não tem firmeza. Não é uma palmeira que está ali, que o vento vem, ela fica de lado, depois vai para o outro lado inclinar, mas não cai, fica firme. O mal só planeja o mal, mas o bem vence o mal. E o bem é o Senhor dos Exércitos.
No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Foi o que eu disse que diz lá em Mateus. No dia do juízo, quem for de Deus está ao lado do Deus bendito. Os anjos vão fazer a separação. Quem estiver ao lado esquerdo de Deus é o maldito que vai levar. Faça o bem, queira o bem, glorifique, adore e fique na porta, porque Deus só quer o melhor para você. Para terminar o 6, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Deus é daqueles que obedecem, e o fim dos maus é a desgraça e a morte eterna. Lá em Apocalipse diz que quem comer do fruto da vida vai ter a vida eterna. Mas quem for do maligno é morte física e mais morte eterna. Então, em nome de Jesus, fique na presença do Senhor. Faça o bem, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Obedeça e deixe Deus trabalhar. Amém? Fuja da aparência do mal. Ah, mas eu já fiz tanta coisa, não interessa. Se você se arrependeu, comece a andar com Cristo. E Ele vai te fazer um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma anciã de bem, para a glória dEle. A paz do Senhor e fique todos com Deus.